está começando mais um DR e hoje o tema é sobre viagem. Será que eu posso viajar sem meu marido? Será que eu posso viajar sem meu cônjuge? Essa pergunta nós vamos tentar responder na nossa conversa. Fique ligadinho porque o DR está começando. Então, gente, a gente está aqui em época de férias. Será que a gente pode viajar sem o cônjuge? Será que se eu tirei férias, o Eduardo não, eu posso viajar sozinha? Tem muito embate nessa época, né? Porque às vezes um tá doido para viajar, o outro não conseguiu férias. E aí, o que a gente pode fazer nessa situação? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar responder aqui hoje para você. A gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema e eu quero saber aí na sua casa, vocês já conversaram sobre isso? Já teve uma situação parecida? Lá em casa nunca teve, né, amor? Nunca teve, graças a Deus. Se meu pai tivesse vivo, ele falaria assim, tudo posso naquele que me fortalece. Né? Meu pai era muito brincalhão, mas essa é uma realidade. Tem coisas que a gente pode fazer que não tem problema, né? Existem, por exemplo, situações de trabalho, onde um trabalha e não conseguiu marcar uma férias. Já pegamos vários casos em gabinete onde o casal teve que negociar esse tempo aí, né? Como que seria essa viagem? Vai para casa de quem? Vai ficar com quem? Com quem vai ser, né? São situações que vão realmente criar um pouquinho de transtorno, mas num ponto de vista lógico da coisa, não tem impedimento para não acontecer. Depende da intenção do coração, né, Edu? Depende da intenção do coração. Eu acho que, assim, tem momentos e momentos. Pode ser que eu esteja num momento muito cansado e que a gente não consiga, por exemplo, sair os dois ali da igreja no mesmo momento, eu esteja precisando, e aí eu fale assim... Parece uma oportunidade. Parece uma oportunidade de eu viajar com a minha irmã, com os meus pais, né? Eu acho que não vai ter problema nenhum, né? Se essa situação acontecer. Ou, às vezes, um grupo de amigas lá da igreja para descansar, para ter um momento. Isso não pode virar rotina, né? Ou então vou falar para meus amigos aqui, pescadores, olha para cá. Você que gosta de pescar, não tem problema nenhum não, né? Pescar é bom, é de Deus, né, amor? Isso! É um projeto de Deus, né? Pescadores, pescando vidas. Mas, tirando a brincadeira, que pescar é um projeto que um homem não vai... dificilmente vai levar a mulher para ir e ela não vai aguentar os mosquitos, a chateação de ficar lá molhando a minhoca lá, a isca lá, e não vai acontecer nada, né? Mas a mulher às vezes não tem essa paciência, mas a viagem para o homem ali talvez seja importante, é o momento de tirar a atenção, descontrair com uma coisa que ele gosta. Então, existem várias situações que o casal tem que ponderar. Eu acho que não pode virar uma rotina assim de individualidade. Você viaja com seus amigos, você faz o que você quer, você vai para onde você quer e eu vou fazer as viagens que eu quero, ou por causa da questão financeira, às vezes um ganha mais que o outro, eles têm finanças separadas. Escolhem lugares melhores. Aí, eu vou viajar, você não tem condição de me acompanhar, então eu vou fazer essa viagem. Então, tá entendendo? É difícil a gente responder uma pergunta sem saber o contexto que ela está inserida, né? A gente precisa pensar muito bem. Agora, eu acho que essa pergunta extrapola só a questão das férias, mas fala um pouco sobre a individualidade. É importante o casal, apesar de ser uma só carne, a gente entender que a gente permanece com a nossa individualidade. Eu, por exemplo, não gosto e nem gostaria de ir para o Condu pescar, não vou gostar dessa viagem, né? E eu acho que ele precisa desse momento como homem, até para ter um tempo dele com coisas que ele gosta, com a natureza. Um tempo dele, é a individualidade, ele é um ser e ele gosta disso e que bom ter um tempo disso, né? Eu também gosto de fazer coisas que o Eduardo não gosta de fazer, né? Então, o que não pode acontecer, amor, eu acho assim, por exemplo, porque eu fui pescar, agora você tem o seu direito de ir, mesmo que a gente tenha a oportunidade de viajar uma competição, junto. Né? Não pode existir isso dentro do relacionamento. Você foi, então agora eu tenho que ir, eu não posso viajar com você. É como se eu tivesse uma dívida com ela, porque eu fui pescar. Não, gente, pescaria 7 dias, está tudo bem, né? Mas não é sobre, o que ela falou é muito sério, não é sobre o que você vai fazer, é a intenção que está por trás disso. Porque aí eu vou falar aqui, porque tem alguns casais que fogem de uma realidade difícil dentro de casa através de programações sem a presença do outro. É isso aí que a gente tem que falar que não pode. Se a intenção da viagem for ficar
longe da presença do outro, isso não pode acontecer. É verdade. Então, estou viajando para fugir de uma situação, estou viajando para fugir de um problema, estou viajando para fugir do meu marido, estou viajando para fugir da casa, né? Não é, isso não pode. Por isso que eu falei no início que depende muito da intenção do coração. Acho que a gente tem que levar mais essa pergunta para outros níveis para a gente conseguir entender. Então, individualidade, como é que está o casamento. E a gente já teve oportunidade de viajar separado, e aí a gente lá na viagem fica assim, nossa, ele podia tanto estar aqui. Saudade. Nossa, ele ia adorar isso. Nossa, né? Então a gente tem, mas é porque existe uma unidade no nosso coração. Então, tudo que a gente planeja, lógico, a gente planeja fazer juntos. Né? Se eu tivesse uma oportunidade de ir para uma... Eu falando de uma pescaria, né? Porque ele falou que esse ano ele vai pescar. Se eu tivesse a oportunidade de ir para uma pescaria e nesse lugar que eu fosse pescar tivesse um hotel que recebesse muito bem a Vanessa, ela pudesse ficar lá enquanto eu estivesse pescando, para mim seria a viagem ideal. Então a gente pode planejar. Por que eu não vou pensar sobre isso? Agora também, qual que é a prioridade? A prioridade nunca é a viagem individual, a prioridade é sempre a viagem aos dois, né? Isso. O que nós dois queremos? Então o Du quer a pescaria, eu não quero viajar para lugar nenhum sozinha, não. Mas o Duque é isso. Mas aparece uma oportunidade para a gente fazer a nossa viagem dos sonhos juntos. É claro que ele vai abrir mão da pescaria, a gente vai estar junto fazendo essa viagem dos sonhos. Vai doer? Vai doer. Né? Mas a gente vai tentar fazer um sacrifício porque a gente, na verdade, é uma só carne. Então, ela, da mesma forma que ela tem que sentir prazer de me ver feliz realizando uma vontade minha, eu também tenho que ter prazer em fazê-lo feliz. Então, a gente tem que alinhar os corações aí para que isso aconteça, né? É verdade. Então, o que não pode ter no coração é essa questão individualista, de egoísmo, ou de fuga, ou de vingança, ou de traição, né, gente? Depende. É uma viagem com os amigos do trabalho. Tá, mas quem tá nesse grupo? Então, é uma viagem com... Eu sou cristã, mas nenhuma das minhas amigas elas são solteiras, eu sou a única casada. Convém? Ou então eu vou pescar, mas quem vai estar nessa pescaria? Que barco que é esse? Onde que você vai passar com esse barco? Então, tem muitas situações por trás de uma intenção. Então, a gente tem que saber primeiro que a gente ama a Deus. Então, a transparência, a verdade tem que fazer parte da vida do cristão. Sim, sim. Para depois a gente conseguir tentar entender, não, então vamos decidir, vamos viajar sozinho ou não vamos viajar, vamos fazer isso ou não vamos fazer isso, vamos projetar nós dois, vai ser esse ano ou vai ser todo ano. E isso tudo precisa entrar em jogo para a gente conseguir fazer esse planejamento. E eu acho que a gente tem que pensar, então, em primeiro lugar, né? Se isso é uma coisa, como a Vanessa falou no começo aqui, recorrente, está sendo muito, então vamos pensar, tem algum problema por trás dessa intenção. Né? Se é uma coisa esporádica que vai acontecer porque teve uma oportunidade, viajar para fora, por exemplo, do país, não dá para ir os dois, mas é um sonho de um deles, não tem problema, gente. A gente tem que ser realista com a realidade que a gente vive dentro do tempo que a gente está vivendo, né? Como família, como casal, dentro da nossa condição financeira. Né? Então, pensar muito sobre isso. Eu acho que o coração tem que estar aberto. Né? Da mesma forma que a gente pode receber um presente, a Vanessa pode receber um presente da família ou de alguém que deu para ela uma viagem e eu não estou incluído nessa viagem, está tudo bem. Ela vai querer viajar sem mim, ela vai ter que fazer essa pergunta para ela. Ele pode pescar, tá vendo, né? Eu acho que ela não vai querer sem mim não, mas ela pode também, a gente pode se esforçar. Então, já que ela ganhou uma, eu pago a outra e vamos juntos. Né? Então, é a motivação, o coração tem que estar... Eu acho que isso muito vai do perfil de cada um. Eu, por exemplo, eu estou falando aqui, não é porque eu estou na frente das câmeras, não, mas não é algo que eu curtiria, viajar sozinha sem o Eduardo, conhecer um outro país sem ele. Não é algo que às vezes eu vou deixar de ir mesmo porque ele não vai poder ir junto, né? Mas, por exemplo, se os meus pais, minha irmã me convidarem para ir junto para alguma viagem, aqui no Brasil mesmo, uma praia, alguma coisa junto, eu vou, porque aí eu fico mais tranquila, né? Então, é de questão de personalidade mesmo. E da companhia também, E da companhia. Eu acho que a companhia da viagem faz toda a diferença também. Né? Avaliar se é um ambiente de trabalho saudável, se eu conheço como marido ou ela como esposa, todo mundo que faz parte desse grupo de amigos, né? Para ver se não tem alguém com intenção
errada, né? Talvez você está fazendo uma faculdade aí, a esposa fazendo a faculdade ou o marido fazendo a faculdade, e é uma viagem da faculdade, e aí tem, né, faculdade só o sangue do cordeiro, né? Então tem situações que a gente tem que pensar mesmo. É verdade. Tem que ponderar para proteger, para blindar o casamento, o relacionamento. É verdade. Né? Gente, eu acho que é isso. Cada casal tem que encontrar seu equilíbrio, cada casal tem que entender qual é o contexto que eles estão inseridos, qual é a intenção do coração para tomar essa decisão e entrarem no acordo sobre esse assunto. E geralmente as viagens, elas marcam a nossa vida, né? Então é tão bom ter recordação, né? A gente fez há pouco tempo agora a viagem com a sogra e com o sogro, e foi um tempo tão precioso, foi tão gostoso a gente estar ali junto, né? Então é um tempo da gente abrir coração, conversar um pouco sobre coisas que a gente não tem oportunidade diariamente, então é muito bom fazer projeto, plano, sonhar, né? Mas nunca tirar o outro. Se você pode sonhar, sonhe com o outro. Sonhe junto, sonhe é muito junto, melhor. Faça parte, o outro da sua vida, das suas escolhas. Mas se for um presente, se for alguma situação extra, né, não brigue por isso também. Não fique lutando, deixe o outro lá curtir, ore por ele, abençoe a vida dele, esteja intercedendo por ele. Não aproveite para fazer coisa errada. Tem segredo aí por trás também. Tem gente que o outro viaja, ele fica feliz, porque ele fica ali para fazer o que quiser. Não é isso. Não, né? Casamento é vida compartilhada. Então a gente tem que ter esse coração de compartilhar tudo com o outro. É isso aí, gente. O DR de hoje vai ficando por aqui. Espero que a nossa dica tenha te ajudado e que vocês decidam fazer muitas viagens juntinhos, que é bem melhor. É mais gostoso. Mas pode viajar separado também, viu? Beijo pra vocês. DR vai ficando por aqui. Até semana que vem, se Deus permitir. Tchauzinho.